Estamos de volta com o Globo News em Pauta. E eu vou continuar falando. O nosso convidado é o escritor Roberto Salvador. Sabe o mal que se esconde nos corações humanos? Oh, maravilhoso. O Roberto escreveu o livro A Era do Rádio Teatro, que está aqui na minha mão, para ver o livro. Ele estava comentando, inclusive, agora que adorou aquele começo, aquela brincadeira que a gente fez com o rádio. Agora, num país como o Brasil, que é super ligado, adora a telenovela, você consegue identificar elementos da novela do rádio ainda hoje no que a gente faz de telenovela? Sim, a telenovela mudou muito, né? Depois de uns tempos meados dos anos 70, ela deve dar muito mais trabalho de fazer, inclusive. Muito. Ela ganhou uma linguagem própria, porque a telenovela era, na verdade, uma radionovela com imagem. O Régis Cardoso, no seu excelente livro, o texto de estudo, no princípio era o som. O Régis Cardoso dizia que realmente, porque até os escritores, os novelistas do rádio, migraram para a televisão, Janete Claire, né? E muitos outros. Então, de certa forma, a telenovela mantinha ainda aquele formato de um texto muito forte em detrimento de uma imagem. Atualmente não. Atualmente, eu respondendo a você, não vejo mesmo. A telenovela ganhou uma linguagem própria, que não é linguagem de cinema, não é de teatro, não é de rádio, é de televisão, é telenovela. Um belo mérito, aliás. Muito. Agora, uma outra coisa que a gente perdeu, então, era o fato das telenovelas serem ao vivo. Ah, sim, é tudo ao vivo, porque naquela época não havia equipamentos de gravação sofisticados como hoje. Um gravador de rádio era uma máquina do tamanho de uma máquina de lavar roupa. Precisava de 2 homens para segurar. E gravava-se em discos de acetato. Eram discos de 15 polegadas. E era tudo... Não era nada previamente gravado. Os programas iam ao ar todos ao vivo. E a Rádio Nacional e a Rádio Tupi, que eram as mais poderosas da época, gravavam os programas durante o programa, quer dizer, depois do programa reunia a equipe toda e vamos escutar. Aí ia os técnicos, os operadores, né, o elenco, todo mundo tentava, aquilo era um laboratório, né, procurando ver onde falhou. Uma mesa de áudio, só falando agora para os meus operadores de áudio, ela tinha 4 canais e colocava um dispositivo, cada um se transformava em 2, tínhamos 8 canais. Então você tinha que movimentar o boom de um canto para o outro. Imagina uma orquestra, o boom, o microfone, né? No controle ficava um maestro e junto com o operador, o maestro com a partitura e o outro maestro cá embaixo regendo a orquestra. Aquela coisa do texto, os atores e os efeitos, e os barulhos. Então o operador, o maestro já sabia, as trompas, bum nas trompas, aí nas trompas, porque não tinha recurso. Bom, então se escutava. Agora, por causa disso, era tudo ao vivo e era como, embora os profissionais fossem altamente competentes, as falhas aconteciam. E o meu livro é povoado de falhas, de causos, que eu fui descobrindo à medida que eu via aqueles acetatos. Quer dizer, já hoje, digitalizados, transformados por alguns colecionadores, como a Collectors, por exemplo, que tem um trabalho interessante, resgatando essa memória do rádio. E eu fui beber nesta fonte, não é? Para descobrir as falhas, os causos. E tem coisas engraçadíssimas. Engraçado para nós, né? Mas que na hora não teve graça nenhuma. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Beth. Eu vi uma entrevista sua e você conta uma história que o Chacrinha trabalhava com você uma época na rádio e que ele era bem diferente daquilo que a gente via na TV, que ele era quieto, que ele era tímido. Como é que ele se transformou naquilo tudo? É o seguinte, primeiro, o Chacrinha, eu não trabalhei com ele. Eu tinha 6 anos ou 7 anos de idade e eu frequentava o auditório da Rádio Tupi, na Avenida Venezuela,
construído pelo Chateaubriand, com painéis de Portinari. Era uma coisa extraordinária. E tinha um programa, por isso eu me apaixonei pelo rádio. Porque meus pais moravam em frente à Rádio Tupi, em frente. Até no meu livro eu botei a foto do prédio, do casarão que a gente morava, meus avós. E eu frequentava a Rádio Tupi com meus pais. E tinha um programa de auditório chamado Rádio Sequência G3, animado pelo Paulo Gracindo, jovem, com 20 e poucos anos, cabelos pretos. Tinha o contra-rega do programa, era o Jorge Veiga. A orquestra era a Orquestra Tabajara do Severino Araújo, um jovem recentemente chegado de Recife. E tinha um contra-rega que auxiliava o Paulo Gracindo. Ele tinha uma caixinha de madeira com notas de 5 cruzeiros e o Paulo Gracindo fazia aquelas brincadeiras no auditório e quem acertava 5 cruzeiros. Aí o Paulo dizia assim: vai, Abelardo! Aí o Abelardo ia abrir a caixinha e dava 5 cruzeiros. Era um rapaz, Beth, magro, cabelos negros, uns cabelos bonitos, vastos. E ele, magro, usava um terno de jaquetão, ele só tinha esse terno. Porque eu só via o Abelardo com este terno. E ele entrava, até no meu livro eu digo, ele entrava mudo e saía calado. Era um trabalho de bastidor e tal. E se transformou no maior fenômeno da comunicação radiofônica e depois televisiva, né? O Abelardo Chacrinha Barbosa. Reclamação aqui com você. Primeiro, é chiquérrimo ter você aqui com a gente, muito obrigada. Agora, você fez aquela maldade que é pegar um pirulito, mostrar para a criança e não dar o pirulito, que você contou aqui para esse bando de jornalistas que havia falhas incríveis, engraçadíssimas, que na hora não tinha nada de engraçado. E você não contou nenhuma. Então, você pode ir contando aí para a gente pelo menos umas 3 boas falhas engraçadas. Obrigado, Eliane. Olha, você falou em pirulito, eu me lembrei de Empadinha. Aconteceu no estúdio de Rádio Teatro da Rádio Nacional, que era uma alta tecnologia para a época. Era um estúdio, a fotografia está no livro, era um estúdio espetacular. Era uma casa que tinha tudo ali era uma casa com porta, janela, porta de automóvel, tanque, piso de cascalho, piso de pedra, etc. Bom, e numa tarde está o Paulo Gracindo contracenando com uma atriz, que eu não me lembro agora quem era, acho que era a Lígia Sarmento, e eu fazia papel de menino nas radionovelas. Eu e outros meninos mais. A Nacional tinha muitas novelas e eu trabalhava à tarde, que eu estudava de manhã. E estava a Carmen Sheila, também menina, eu tinha uns 14 anos, a Carmen Sheila, hoje grande dubladora, tinha uns 11 anos por aí. E aquela cena, aquele silêncio no meio da tarde, e entra um indivíduo com uma bandeja cheia de empadinhas. Ele adentrou o estúdio dizendo assim: vai, empadinha aí! Aí ficou todo mundo atônito. Como o Paulo tinha muita presença, e a Lígia, eles seguiram, aí veio um funcionário lá, afastou. O indivíduo vendia empadinha pelos corredores da Nacional, resolveu entrar naquela porta. Aí você imagina, Eliane, agora nós estamos aqui num programa ao vivo, e entra por aqui um indivíduo, vai um pirulito aí. É claro que hoje tem tanto, hoje há vários, né, você não entra num canal de televisão, num estúdio, com a facilidade que se entrava naquela época. Naquela época é muita informalidade, né? Mas se acontecer isso vai parar no YouTube, né? Sim, e vai. Tem outros causos também. Ele pediu 3, eu quero ouvir mais um, pelo menos. Mais um. Olha, mais um. Tinha um locutor da Sidney Ross. A Sidney Ross patrocinava grande parte das novelas da Nacional. E tinha vários produtos, né? O Melhoral, muitos já saíram de linha, etc. E tinha um talco Ross para o bebê. E o locutor um dia talvez, não sei como é que foi o negócio, o texto era o seguinte: minha senhora, para este sofrimento atroz do seu bebê, use talco Ross. Só que na hora ele todo bom, minha senhora,
Para este sofrimento atrás do seu bebê, use talco Ross. Mas aí foi uma risada, mas todo mundo não riram escondido, né? Mas tem uma vez, numa novela da Deixa tarde... de estar certo. Não deixa de estar certo. Sentimento atrás, sofrimento atrás. É o bebê que sabia das coisas. Você lembrou bem, tá certo. Mas eles não mudaram o texto, não. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou combinar uma coisa. Como o tempo não vai deixar, não vai dar. A sua terceira história está aqui no livro. Comprem o livro A Era do Rádio Teatro. A sua terceira história. Quem ficar muito curioso pode ler aqui na Era do Rádio Teatro do Roberto Salvador. Roberto, obrigado por ter vindo. www.aeradoradioteatro.com.br. Lá vocês vão ver muitos causos. Perfeito. Roberto, brigadíssimo. Muito obrigado a vocês. Eliane, Sandra, Beth, sempre um prazer. Eu sou Eduardo Grillo e volto daqui a pouquinho com as notícias do dia. Até já. A gente vai encerrar com aquela nossa vinheta que todo mundo aprovou. Até já. A Globo News apresenta Globo News em Pauta. Hoje com Eduardo Grillo na Cidade Maravilhosa, Elizabeth Pacheco da Terra da Garoa, Eliane Cantanhede no Planalto Central e direto da Grande Maçã, a capital do mundo, Sandra Coutinho. Globo News em Pauta. Apoio